estaremos então hoje falando sobre o Filho e o Reino, e o nosso assunto está registrado ali no texto, nesta ocorrência, aqui no livro de Mateus 16, do 13 ao 19. Eu vou ler, se os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem, se referindo a Jesus? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, o profeta. Outros dizem que é Elias, o profeta. E outros dizem que é Jeremias, também profeta. E outros dizem que o Senhor pode ser qualquer um dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, continuou Jesus ali dizendo: que dizeis quem eu sou? E respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Esse é o assunto que nós vamos tratar sobre esse episódio que está relatado no livro de Mateus. Há quem diga que esse episódio ocorreu por volta de 1 ano e meio. Jesus cumpriu um ministério de 3 anos. E há quem diga que de 1 ano e meio a 2 anos, Jesus foi para este lugar chamado, num lugar, ele nem especifica exatamente qual é o lugar, mas ali, numa região da Cesareia de Filipe. Essa região era uma região considerada pelos judeus maldita, pois não havia judeus ali, ficava acima ali, né, acima do país, no norte. Lembrando que o Egito ficava ao sul, ao norte ali ficava Babilônia, e esse lugar ficava acima, considerado pelos judeus um lugar maldito. E não sei porquê, esse pensamento, porque afinal, Deus havia dito que, por causa de vós, a terra é maldita. Eu não sei se tem lugar que não é maldito, um lugar que, para a gente só entender um pouquinho sobre essa questão de maldito, quem é maldito? É quem, geralmente, para a gente simplificar bem, o que falam de mim por aí? Do Onilson, só falam mal, tá? Então se falam mal, então eu sou uma pessoa maldita. A terra, espinhos, abrolhos, terremotos, maremotos, chove muito, chove pouco, muito frio, muito calor. Ali ninguém presta, tudo gente ruim. O texto diz, olhou para baixo, olhou, falou: olha, todo mundo é mau. Então eu não sei que lugar que é diferente disso, mas fato é que os judeus consideravam aquele lugar maldito, porque não havia judeus. E Jesus então leva os seus discípulos ali para essa reunião, e num lugar bem neutro, né? Porque ali não teria presença de fariseus e judeus que o perseguiam, porque afinal já fazia 1 ano e meio ou mais, então já se desencadeava ali uma perseguição, o povo já não seguia tanto a Jesus, a liderança da igreja também já tinha ali uma implicância, né, muito forte com Jesus. Então ele vai para esse lugar neutro, e neste lugar neutro ali, no particular com seus discípulos, ele pergunta: o que dizem por aí
vocês que estão nas praças, vocês que estão por aí nos negócios, nas viagens, em casa com a vizinhança, nas escolas, na faculdade, no trabalho, o que dizem? O que eles dizem ser eu? E aí respondeu os discípulos, então cada um dá a impressão de que cada um começa a dar a sua opinião. Ele falou: ó, eu já ouvi dizer que o senhor é João Batista. Tá, mas 1 ano e meio do seu ministério, João Batista já havia morrido. Mas eles dizem que o senhor é João Batista. Muitos acreditam que os judeus pensavam isso, porque era algo que partiu de Herodes. Herodes foi muito... o João Batista pregou muito contra Herodes, contra os pecados de Herodes. E agora Herodes levanta e começa a falar: não, é o seguinte, esse homem aí, ó, isso aí é João Batista, isso aí é João Batista que está falando. Então, alguns acreditavam nisso, outros, parece que levantam um discípulo e falam: não, alguns dizem que o senhor, vai dizer o texto aqui, que o senhor é Elias. Ok, profeta Elias, havia uma promessa no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, que Deus mandaria, né, o Elias. E outros dizem que o senhor é Jeremias, profeta Jeremias. O senhor identifica muito com Jeremias, e muitos acreditam que o senhor é Jeremias. E outros dizem que o senhor é um dos profetas, Isaías, Ageu, um grande profeta, um destes aí. Mas todos haviam morrido. Parece que o povo acreditava em reencarnação. Mas aí Jesus para e ele se volta para os discípulos, né? Mas a gente fica pensando o porquê que o povo, depois de 1 ano e meio, e a multidão acompanhava Jesus, por que eles tinham esse pensamento de Jesus ser um profeta? Que Jesus era uma pessoa legal, uma pessoa de bom discurso, uma pessoa preocupada com a justiça, preocupada em fazer o bem. Eles só diziam isso. Mas o fato é que a pergunta de Jesus era uma pergunta mais direta, era: quem sou eu? E dizer que é profeta, isso está mais ligado ao que ele faz, e não no que ele é. Tá? Se nós fôssemos perguntar por aí, quem é Jesus? Eu fico pensando se perguntasse para o diabo, né? Quem é Jesus? Se um de nós fôssemos perguntar para o diabo quem é Jesus, malandro do jeito que ele é, astuto do jeito que ele é, ele diria assim: então, ele e alguns dizem que ele é o Filho de Deus, mas vocês sabem como é, né? Isso daí para mim é que nem língua de mosquito. Todo mundo fala que tem, mas nunca ninguém viu. Porque é isso que ele gosta, de provocar, de ser irônico, sabe? Falam por aí. Não é assim, não é típico dele? É típico dele. Para a liderança, alguém que fazia milagre, mas fazia milagre porque estava possuído, porque ele estava endemoniado, por isso fazia milagre. Nós temos registros bíblicos disso, dizendo isso. A liderança também dizia que ele era enganador. Diziam isso dele. Mas quando ele se vira, mas aí ele, tudo bem. A resposta é essa: um dos profetas, tá bom. Talvez se perguntasse de mim e dissesse que eu era um dos profetas, eu ia ficar muito feliz. Mas a pergunta era: quem era o Filho do Homem? E aí então ele se voltou e perguntou para os seus discípulos: e vocês? 1 ano e meio, talvez 2, caminhando comigo, recebendo a minha palavra. E essa pergunta agora é meia, não é que é meia, ela é toda voltada para aqueles que andam com Cristo. E vós? O que vocês dizem? O que vocês falam que eu sou? O que sou eu?
Nós temos a resposta de Pedro, mas qual seria a minha? Qual seria a tua resposta? É engraçado que se nós passeássemos pela Bíblia, e vamos fazer isso, eu só não vou abrir os textos, mas eu vou relembrar com vocês. Mas vocês lembram da mulher de Pilatos? Pilatos era aquele que ia condenar Jesus, ele tinha o poder para condenar Jesus. E a mulher dele foi até ele e falou assim: Pilatos, sabe aquelas conversas em casa? Porque você pode ser um líder, mas você tem a tua casa, você tem a tua esposa, você tem a tua família, e sempre rola aquela conversa. Embora o pai tenha os seus negócios, mas a mulher acompanha, né? E na verdade aquele assunto, Jesus Cristo, era o assunto da hora, era o assunto do momento, é o que saía nas páginas, era capa de manchete. E ela vai até Pilatos, seu marido, e fala assim: olha, você não se envolva, e mulher é dona disso, né, de mandar no marido, né? Você não se envolva com esse justo. Eu sonhei com esse homem essa noite e eu sofri. Então você não se envolva com esse justo. O detalhe da mulher falar isso, irmãos, é interessante, porque poderia recair, né, sobre a família e ela também ser atingida. Então ela fez certinho. Então para essa mulher, quem era Jesus? Um justo. Deixa eu lembrar de mais alguns. Para o diabo nós já perguntamos. Para a mulher de Pilatos, que é muito importante, porque foi ele que tinha o poder de condenar ou não, nós já perguntamos. Vamos perguntar para a Bíblia, o que a Bíblia fala de Jesus. Alguém lembra algum texto? Nós temos textos que falam que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Fala que Ele é príncipe da paz. Fala que Ele é pai das luzes. Isso é a Bíblia. Se nós perguntássemos para o Espírito Santo, ele diria que esse é aquele a quem eu tenho testemunhado, tenho falado, eu venho aqui falar dele. Ele veio e me enviou. Eu estou aqui para testificar dele. Não é isso que ele fala? Se nós perguntássemos para o próprio Deus, e eu tenho certeza que vocês já se lembraram do texto e da ocasião. E então, no batismo de Jesus, eis que apareceu, ouviram uma voz do céu dizendo: este é quem? Meu filho amado, a quem tenho muito prazer. Ouve ele. Ali estava Deus, Espírito Santo em forma corpórea, e estava Jesus. A gente ainda não perguntou para Jesus, mas vamos segurar Jesus aqui e vamos perguntar para João Batista. Porque João Batista também falou de Jesus, ele também falou quem era Jesus. Quem é Jesus, segundo João Batista? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós perguntássemos para Jesus, ele perguntou aqui para os discípulos, a gente podia falar assim: não, Senhor, diz o Senhor. Quem é o Senhor? Eu falei assim: olha, então vamos lá. E é claro que eu sou uma pessoa limitada, tá bom? Em questão de lembrar das coisas, tá? Mas vocês podem me ajudar. Então ele é o pão vivo que desceu do céu. Vocês não vão me ajudar? Bom pastor. Eu sou o caminho. Já é muita coisa, hein, Dilmar? Caminho, a verdade e a vida. Perdão, pastor. O senhor sim, eu sou a porta.
Quer mais? Seu pão vivo que desceu do céu. Eu sou o tabernáculo. O pastor colocou aqui a porta. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o início e o fim. É isso que você fala por aí? Se perguntar quem é Jesus, o que você fala? Ele é o início, ele é o fim. E vós, o que dizeis quem eu sou? Pedro responde: Senhor, o Senhor é o ungido de Deus, o Filho de Deus. E eu achei isso tão completo de Pedro, porque ele fala assim: o Senhor é o ungido. O ungido, irmãos, todos os profetas e reis eram ungidos. E todo mundo que ia fazer algo divino era ungido. Por que que Jesus era ungido? Pelo mesmo motivo que ele foi batizado, para cumprir a lei. Mas não é só isso. Jesus também era... Tem uma coisa que vocês esqueceram. Isso é quase imperdoável. Vocês esqueceram Filipenses 2. Quem é Jesus em Filipenses 2? Ele é o verbo. Ou eu estou confundindo o texto de Mar? É. E aonde que está escrito, eu sou o verbo? Muito obrigado. Em João 1, está escrito assim, eu sou o verbo que se fez, o verbo que se fez carne. Então, a palavra de Pedro, ela é muito completa, irmãos, porque o ungido entra justamente aí, no verbo que se fez carne. Jesus em carne, encarnado e não reencarnado, encarnado, ele foi ungido. Então ele era o ungido, porque ele era filho do homem. Inclusive o texto abre assim, filho do homem. Mas Pedro continua, aliás Simão Barjonas continua. E ele fala assim, tu és o ungido e tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus ficou assim muito pouco alegre enquanto ele esteve aqui. Também não é de se admirar, né? Ele ficou alegre com aquele centurião que falou assim, gente do céu, eu nunca vi tamanha fé, nem em Jerusalém. Esse homem tem fé. Ele ficou alegre. Aqui ele ficou muito alegre. E ele ficou alegre com Pedro? Sim. Aparentemente. Vamos seguir o texto? Então, Jesus, vendo a resposta de Pedro, ele falou assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado. E ele fala assim, bem-aventurado Simão Barjonas. Porque o que te revelou, quem te revelou, não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que te revelou. Então Jesus se virou para Pedro e falou assim, que o nome do Pedro não era Pedro, tá gente? O nome dele era Simão. E a colocação aqui, Simão Barjonas, é porque é Simão, filho, esse Bar, traduzindo, é filho de Jonas. Então, bem-aventurado Simão Barjonas, homem carnal, homem filho de homem, porque Jesus, é difícil dizer quem é Jesus, né? Mas você é Simão, bem-aventurado Simão Barjonas. Você é nascido de homem e é homem. E o que você revela aqui não vem dos homens, mas vem de Deus. E aí então ele salta para o outro texto dizendo assim, também eu te digo que tu és Pedro. Muda tudo. Ele estava falando com Simão Barjonas. E agora ele se vira para esse homem chamado Simão e fala assim, pois eu te digo que você é Pedro. Você não é mais Simão Barjonas. Depois disso, depois do Pai ter te revelado, você não é mais Simão
Bar-Jonas, você é Pedro. E aí ele fala assim o texto: e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. É um dos textos mais complexos aqui, que a gente precisa esclarecer algumas coisas muito óbvias para nós, mas mesmo assim, peço licença que tem coisas que a gente precisa esclarecer, tá joia? Então, esse encontro com Jesus, através dessa revelação, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Pedro significa pedra, ou fragmento, ou pedregulho, mas não é rocha, é algo extraído da rocha. Então, você, a partir de agora, desse encontro, dessa revelação, seu nome é mudado. Então agora você é Pedro, e sobre esta pedra, e o texto está se referindo a Jesus, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Uma das coisas que a gente precisa esclarecer aqui, irmãos, é que muitos acreditam que Pedro, se nós tocarmos o texto, a gente vai ver que Pedro é a pessoa onde Jesus edificou a igreja sobre ele. E na verdade o texto não dá margem para isso. O próprio Pedro lá na frente, em 1 Pedro, no capítulo 2, do 4 ao 9, você vai ver que Pedro está falando que ele é a pedra. Jesus é a pedra. Ele está falando lá que ele, Jesus, é a pedra. Lá em 1 Cartas de Pedro, o Pedro, ele está afirmando que a pedra é Jesus. Tá certo? Então ele fala, então aí nós tocamos o texto mais adiante, e ele vai falar assim, que ele é Pedro, e sobre a minha igreja, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. E olha que legal, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há quem diga que aqui foi a primeira citação de Jesus, aonde ele se dirige a esse povo como igreja. Outros estudiosos e teólogos dizem que não, que Moisés ali em todos os ajuntamentos, no livro de Reis, e Moisés e tempo de tal, tudo que se ajuntava o povo falava, já se usava o termo igreja. Alguns dizem que não, que usavam um termo que apontava para a igreja. Mas em uma coisa eles concordam. Aqui foi a primeira citação de Jesus em que ele fala, minha igreja. E sobre a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja sobre essa rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer. Vamos parar um pouquinho, vamos tocar para o versículo adiante. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Agora vamos falar um pouquinho sobre coisas óbvias. Porque eles acham que Pedro é a pessoa em que Cristo edificou a igreja. Graças a Deus não é. Por que eu digo isso? Porque mais adiante, Cristo vai falar assim, arreda-te daqui, Satanás, falando para Pedro, lembra? Porque Jesus falou assim, olha gente, depois desse episódio, logo seguinte, Jesus fala assim, olha, agora vamos para Jerusalém, eu preciso morrer, gente. Está dando a hora, eu preciso ir lá, daqui a pouco eu tenho que morrer. Pedro falou assim, não, o senhor é louco? Vai fazer mal ao senhor mesmo? Aí Jesus falou assim, arreda-te daqui, Satanás. Graças a Deus, Pedro, não é sobre Pedro que a igreja foi edificada. Vamos desmistificar alguma coisa aqui, alguma coisa em que a gente precisa entender. Aonde que está o diabo? O pastor fez assim, derredor. Bom, derredor. É o que o texto afirma. Mas as pessoas, culturalmente, você sabe o que a gente acredita? Que, não nós, por fora, acredita que o diabo está no inferno. E que Pedro está no céu, com as chaves. Eu sempre imaginei essa figura, com aquelas chaves tipo medieval, com uma argola desse tamanho, com aquele monte de chaves. Aqui fala chaves, no plural. Aquele monte, Pedro lá, São Pedro. Agora isso pode ser revelador.
Pedro não está no céu. Pedro está debaixo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. E se vocês não sabem, e por favor, não vai dar um aí de membro da escolinha do professor Raimundo. Pedro morreu. Aí você vai falar assim, começar a chorar. Pedro morreu faz tempo, gente. Não é? Aquele membro da escolinha do professor Raimundo, que ele põe o lenço e se perguntar onde está Pedro. Ele fala assim, Pedro então. Não, Pedro morreu. Ele vai começar a chorar. Pedro morreu. E por favor, não vai se escandalizar. Pedro está no inferno. Porque o termo inferno é o termo sepultura. Certo? O termo inferno está na sepultura. Aonde que está Pedro? No inferno. Ele está debaixo da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Inclusive, só para a gente saber como isso é cultural, Pedro está debaixo da igreja, não está? Todos os cemitérios que a gente vê, não tem a capelinha? Essa capelinha vem dessa ideia. Olha como isso propaga, tá? Então a gente tem essa mania de falar, o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno, gente. Se estivesse no inferno estava bom. Ele não está no inferno. A palavra fala assim, a nossa luta é contra quem? Não é contra o sangue, não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas contra as potestades, o principado e potestade da maldade em lugares. Ele está no céu. Eu vou explicar. O diabo está no céu. Também não vai se escandalizar por isso, gente. Tá? A gente acredita em 3 céus. Esse céu, um outro céu e o terceiro céu. A gente acredita nisso. Outros já acreditam até no 7º céu, tá? Mas para a gente desenhar aqui um esboço mais tranquilo, então a gente acredita que está aqui, isso aqui já é o céu. Então essa potestade, ela está nesse 2º céu. E é muita gente, viu? Eu não sei se vocês sabem, a quantidade de anjos, a terça parte, a gente bateu o número de 8 bilhões de pessoas, né? A terça parte dá mais de 8 bilhões de pessoas, viu, gente? Se você que está em casa, que acha que está tudo bem, tem mais de 8 bilhões de demônios. Tá? A terça parte dá mais de 8 bilhões, só para vocês saberem. É tipo 2 diabos para cada um. Então, se você tem um projeto de ir para a igreja, se você tem um projeto de começar a orar, a sugestão é que a gente comece a orar rapidamente. E ele é tão assim, eu vou usar a expressão diferenciado, porque ele já teve no 3º céu. Eu não estou falando da queda, eu estou falando do livro de Jó, que Deus recebeu os seus filhos, os anjos, querubins e toda aquela ordem de anjos, que são milhares de milhares, são muitos anjos do bem, que vai ser tipo 2 anjos do bem para um anjo do mal, tá certo? Só para a gente ir construindo aqui. E a palavra fala assim, e adivinha quem apareceu aqui? O Satanás. Se vocês acham que a expressão Satanás, expressão diabo, expressão inferno, vocês acham que o povo está sabendo? O povo não sabe. Eu tenho uma colega de trabalho, que ela fez advocacia, e eu inventei de falar para ela que ela é um Satanás. Mas deixa eu explicar, Satanás é acusador, seria o promotor de justiça, tá, gente? Aí vai eu explicar, essa mulher virou a cara comigo. Falei, filha, você não sabe o termo? É o termo. Tá? Então, apareceu esse anjo lá no 3º céu. Mas nós também temos o texto que fala assim, que a expressão da Bíblia fala assim, ai dos moradores da terra. Lembra de 2 diabos para cada um? Ao texto, ai dos moradores da terra. Por quê? Porque o diabo desceu até vós. Eu só estou esclarecendo, tá, gente? Então, o diabo não está no inferno, ele vai para o inferno. Beleza? E os que morreram estão no inferno, temporariamente, mas estão. A nossa luta, a nossa batalha é para que isso não pegue a segunda condenação de permanecer eternamente no inferno. O diabo, graças a Deus, vai ser eternamente no inferno, tá certo? Então, só explicando isso,
Porque a gente precisa entender isso, tá? Outro detalhe, a gente é muito dono de achar, o diabo está aqui na igreja. O diabo, ele fica atormentando a gente. Lembrando que primeiro veio o diabo. Depois Jesus edifica a sua igreja. E o mundo que jaz no maligno, e o mundo que jaz nas trevas, o que fala a palavra? Resplandeceu a luz. Aí eu pergunto, quem está atormentando quem? Quando Jesus foi em Gadara, que os demônios já debruçaram, não vai nos lançar no abismo, não deu a hora ainda. Então eu pergunto, quem atormenta quem? Vai muito, irmãos, disso que nós estamos falando aqui hoje. Porque a gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa entender essas chaves. A gente precisa entender o que é o reino, o que é a igreja, quem é Jesus. A gente precisa entender isso. Nós falávamos aqui, passeando na Bíblia, quem é Jesus, como funciona isso. A gente falou sobre isso. E quando ele fala assim, Pedro, você é feliz, sabe, Pedro, você, homem, filho de homem, você é bem-aventurado, porque quem te revelou foi Deus. Você tem noção? Lá em Coríntios, em 1 Coríntios, vai dizer assim, lá no capítulo 12, ninguém confessa Jesus como Senhor, ninguém diz isso, se não for através do Espírito Santo. Então ele está falando assim, Pedro, você tem noção? Você está entendendo? Vocês, discípulos, vocês estão, apóstolos, vocês estão compreendendo o que está acontecendo aqui? Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado porque não foi a carne, o sangue que te revelou. Você vai perguntar para os homens, eles falam que o senhor é profeta. Eles falam que eu sou profeta. Você vai perguntar para os homens, eles falam que eu sou enganador, que eu sou até uma pessoa bonzinha, sou até uma pessoa legal. Outros falam que eu sou até endemoniado. Não foi carne que te revelou isso, entende? Porque não dá para saber, Jesus não tinha estrela na testa. Conhecia ele, o pessoal que fala justamente por ele ser profeta, porque é o que eles conheciam, era o mais próximo de Deus, e materializado, eram os profetas. Então não tinha, mas ele fala, bem-aventurado és tu, você é bem-aventurado, porque quem te revelou isso, entenda isso, irmãos, você está aqui, você veio aqui, você está buscando, eu estou aqui buscando. O que te garante que a salvação está aqui é a fé, não é? A gente vai deslanchar com isso. Então ele fala assim, então que você ligar no céu, olha, presta atenção, ô Pedro, eu vou te dar as chaves, são plural, chaves do reino. Bicho, o que você ligar aqui, olha o comando, o que liga aqui, o comando não é lá, é aqui, o que liga aqui, será ligado lá. O que desliga aqui, o comando está aqui, tá? O que desligar aqui, será desligado lá. Como funciona isso? Como interpretar isso? Como entender isso? Nós vamos entender que as chaves, numa linguagem bem simples, num grande resumo, as chaves é o Evangelho. E essa pergunta que Jesus faz ali a princípio, ele é muito parecido com aquele texto que fala assim, que Paulo fala assim, e eu quero associar aqui Jesus como o verbo que se fez carne, tá joia? Ele fala assim, o que o povo fala do verbo, da palavra, do evangelho? O que o mundo fala? Loucura, bobagem, coisa do tipo. O evangelho, loucura. Mas e para vocês? Mas e para nós, o que é o evangelho? É o poder de Deus. Glória a Deus por isso. Eu me lembrei do texto do ladrão, do centurião. Centurião, eu me recordei disso porque a gente vai falar da cruz agora, daquele episódio. O centurião disse assim, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Essa afirmação de Pedro, que
foi revelado por Deus. Isso, irmãos, é muito poderoso. Isso é muito maravilhoso. Sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de pegar a Bíblia. E eu vou explicar e vocês vão talvez até concordar. É sair assim, ó. Você aceita Jesus? Você aceita Jesus? Você aceita... E sair, sabe? Por aí, nas filas, na Cracolândia. Sair, sabe? Você aceita Jesus? Mas eu acho que o povo vai falar assim: nossa, que pessoal cafona, né? Aceitar Jesus, pessoal cafona, né? Mas será que Marta falaria isso? A Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, quando Lázaro morreu, a Marta falou assim: Senhor, Jesus fala de ressurreição, porque lembra que eu falei que Ele é a ressurreição? Vocês lembram? Eu sou a ressurreição e a vida. Aí Marta falou assim: Senhor, eu sei, Ele vai ressuscitar. Tem mais, eu tenho crido que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Filho de Deus. Marta não falou isso? Cadê o texto? Vamos achar? Olha lá, Marta, João 16, 27. Ou é 11, 27? 11, 27. Aí Marta falou assim: eu tenho crido que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Dá a impressão que Jesus fala assim: cadê o morto? Que nós vamos, porque o milagre já começou. Ele ressuscita Lázaro através dessa afirmação. Entende, irmãos? A afirmação: o Senhor Jesus é o ungido, o Filho de Deus. E dá para entender, irmãos, que dar as chaves para o Pedro, e ele não dá só para Pedro, tá, gente? Vamos deixar claro isso? Mateus 18, 15 e 18, e está falando sobre pecado na igreja. O irmão pecou, eu estou sabendo, eu vou lá, irmão, lembra o que diz o Evangelho, a palavra de Deus, você pode ir para o inferno. Olha, presta atenção. E ele continua: o que eu faço? Pego uma ou duas testemunhas. Pouca gente, poucas pessoas. E aí o que eu faço? Vou até ele: irmão, testemunha está aqui, a gente veio aqui para te dar aquela força, para te dar aquele gás, para falar da palavra. Evangelhos, que é a chave que liga. No grego, chave é soltar. O que você solta aqui, solta lá. Entende, irmãos? O evangelho que faz a pessoa converter, a pessoa desata do pecado. Desatou do pecado aqui, desatou do pecado lá, entendeu? Grudou na palavra aqui, grudou na palavra lá. O comando é aqui. E a chave é o evangelho. Aí ele vai continuar dizendo assim lá no texto. Aí vai dizer assim: em verdade vos digo que tudo que ligar, isso está aqui no evangelho, tá? O qual eu citei: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Entendeu o que é o evangelho? Podemos encerrar? Vamos para a cruz. Foi um dos momentos mais dolorosos. Na cruz, tinha 3 cruzes. Um era para Barrabás e os seus 2 comparsas. Aquele povo era judeu, aquele povo tinha uma linhagem, né, dos judeus. Aquele povo estava matando gente judia, matando mulheres e crianças, porque esse povo não queria se rebelar contra Roma, e esse povo estava matando. Então Roma foi lá, pegou esses 3, um era o líder, Barrabás, e era a cruz, no lugar de Jesus, era para Barrabás. Então, escolheram Jesus e não Barrabás, lembra? Lembra da cruz? Todos nós sabemos que a crucificação era uma das coisas mais horrorosas que tinha. Historiadores falam que que não podia falar em cruz para uma dama, se estivesse passando uma mulher aqui, não podia falar em cruz, era um palavrão. A crucificação era nu. A gente vê um Jesus com um paninho cobrindo as partes, mas na verdade era totalmente exposto. Ele estava nu. Historiadores falam que ele não estava assim, mas que ele estava assim, com as mãos por trás da haste, que isso interfere na respiração, e tinha um certo apoio ali, e os pregos transpassados. Há muito sofrimento ali. Ele já havia sido surrado, e ele estava ali. E naquele momento de dor, que não era só dele, mas também havia 2 pessoas do lado dele, a palavra vai dizer que esses 2 do lado dele começaram a praguejar.
a blasfemar também, a falar de Jesus. É natural, toda vez que as coisas apertam para nós, a gente começa a soltar as coisas para o lado de Deus. Não é verdade? A gente é assim. Coisa feia, viu? E eu estou falando isso para mim também. Mas a gente não deve fazer isso. Mas aquele homem, a gente acha que aquele ladrão era um bandindim. Um bandindim é aquele bonzinho. Ele não era bonzinho. A palavra está dizendo que ele também blasfemou. Ele também falou. Mas de repente esse homem está lá e começa uma multidão falar umas coisas. Na verdade começam a pregar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? As chaves. E aí a multidão começa a pregar. Você não derrubava o templo em 3 dias e reconstruía esse templo? E agora? Aí começava aquela falação, né? Salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. E esse bandidinho, né? Estava lá, tipo, salvou a tantos? Mas quem é esse? Que, sendo crucificado, diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quem é esse que está dizendo, se dirigindo a Deus como Pai? Quem é este que tem uma haste dizendo Rei dos Judeus? Quem é este? E estes que estão dizendo aí, salvou a tantos, salva-te a ti mesmo? Esse homem converteu ali, através das chaves, através do Evangelho, através da pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqueles que achavam que estavam fazendo coisas má, estavam fazendo coisas boas, porque o bandido entendeu na hora, falou assim: se esse homem salvou a muitos, e ele é diferente, porque aqui nós só está praguejando, aqui está um gritando mais alto do que o outro, esse não, esse está falando para perdoar, esse está falando, está chamando Deus de Pai, e está dizendo que ele salvou a tantos, então ele pode me salvar também. Ele se vira para Jesus, e ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim, quando tu entrares no teu reino. Jesus, ele quer ali, sabe, dar um consolo para aquele homem, porque aquele homem está muito ferido. Talvez aquele homem tenha muita confusão mental, né? Aquela confusão, cara, eu sou de Deus, eu sou do mal, eu vou morrer, eu não vou morrer, aqui tudo é indicativo que eu vou morrer, minha vida acabou, sabe? Jesus garante para ele, fala assim: na verdade, eu falo para você aqui e falo para você agora, você estará comigo no reino de Deus. Não é possível que um bandido entrou no reino de Deus, e nós que vem na igreja todo dia, né? Vamos caprichar, viu, gente? Ele entrou no reino de Deus, a garantia do Filho. Jesus, irmãos, ele é o verbo que se fez carne, ele tem as chaves. Ele não só tem as chaves, como ele é a chave. Ele vai falar assim: ninguém vai. Não, ninguém. Qual é o termo correto, Guto? Ninguém vem. Ele joga aqui, ó, pro peito dele. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a porta. E quem entrar vai sair. Em outro lugar, se referindo ao tabernáculo, entra na porta, sai num ambiente de sacrifício, entra na segunda porta, sai no outro ambiente, que é o ambiente dos pães ázimos, do candelabro, sai dessa porta, entra por uma outra porta, a qual ele rasgou o véu, e você tem acesso direto ao Pai. Ele tem e ele é a chave, porque ele é o verbo que se fez carne. O Evangelho é a chave. Irmãos, para nós ir concluindo, e é uma palavra tão importante, espero que todos tenham entendido, porque nós precisamos fazer algo. Quem tem a chave? As chaves. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, 15, 18, nós temos as chaves. É o Evangelho.
Se você está pensando assim, eu acho que esse ano eu estou pensando em ir mais na igreja, é a hora. Se você está pensando assim, eu quero começar a aprender um instrumento, eu quero cantar na igreja, é a hora. Olha, eu quero começar um projeto meu, particular, de oração, é a hora. Nós vamos inaugurar o templo, e talvez isso seja um estímulo para nós. Se isso for um estímulo, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos começar a fazer algo, porque nós temos as chaves do céu. Entende que nós temos a chave dos céus? Será que tem gente precisando entrar nos céus? Será que tem? Para nós pensarmos, depois nós vamos à oração. Vamos louvar a Deus? Vamos ficar de pé, irmãos. Nós iremos louvar a Deus. Todo aquele que confessa que Jesus é Senhor, que tem essa revelação do Pai, que Jesus é o ungido, que Ele é o Filho de Deus, esse teve a revelação da parte de Deus, está conectado com Deus. A palavra vai dizer que eu sou a videira verdadeira, eu sou o tronco, vocês são as varas. Há conexão com Deus, irmãos. Há conexão com os céus através do Evangelho.